muito tempo da minha caminhada cristã, eu acreditava que para mim ser salvo, para que eu pudesse ter a certeza da salvação em mim, eu precisaria fazer grandes esforços para que Jesus pudesse me salvar. Na minha mente, eu precisaria fazer grandes jejuns, eu precisaria fazer horas de oração, eu precisaria passar horas na Bíblia, para que assim eu pudesse ser digno de ser salvo. E conforme eu fui amadurecendo na fé, conforme eu fui lendo a Bíblia, conforme eu fui conhecendo a Jesus, eu percebi que a salvação ela vai muito além disso. Demorei um tempinho para raciocinar isso, que cara, a salvação ela vai muito além de simplesmente seus esforços para Deus. Romanos 10, no seu verso 9 e 10, a Bíblia vai nos dizer: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, no seu verso 9 e 10, que eu li aqui para você, Paulo vai nos dizer que a salvação ela é alcançada por meio da fé. Exatamente, a salvação ela é alcançada por meio da fé. E cara, eu demorei um pouco a compreender essa passagem, porque Paulo diz que para você ser salvo, você precisa simplesmente crer, simplesmente tenha fé no seu coração, creia no seu coração que Jesus é o seu Senhor, que Jesus ressuscitou, e confesse isso com sua boca. É basicamente o que Paulo diz ali, e por muito tempo eu demorei para entender isso. Eu queria fantasiar esse texto, eu queria entender aquele texto, porque na minha mente a salvação ela iria ser alcançada por meio de esforços humanos, por meio dos meus jejuns, por meio da minha consagração, por meio da minha busca a Deus, eu iria alcançar a salvação. Só que a salvação ela vai muito além disso. A salvação ela não se trata sobre os meus esforços humanos, sobre os seus esforços humanos, sobre os meus longos jejuns, sobre os seus longos jejuns, sobre as nossas longas orações e sobre as nossas leituras bíblicas. A salvação está além disso. Não poderíamos ser salvos. A salvação já está aí, a salvação, o nome salvação. É justamente isso, nós precisamos ser salvos porque nós não conseguiríamos sozinhos. Então a salvação ela não se alcança por meio do que você pode fazer, do que você é, de quem você é. A salvação se alcança em Jesus, a salvação é Jesus. Então não tem como nós alcançarmos a salvação com os nossos próprios esforços, porque já está no nome, nós precisamos ser salvos, porque sozinhos nós não conseguimos. Um filme de super-herói onde o vilão solta uma mulher de cima do prédio e ela cai despencando de uma forma desesperadamente, gritando, e aí de repente vem um Superman ou o Spider-Man, seja lá quem você preferir, e agarra aquela mulher antes que ela bata contra o chão e morra e a salva. Isso é salvação. É quando uma pessoa, nós estávamos como se nós estivéssemos caindo de um prédio desesperadamente e todos os esforços que nós fizéssemos, nossos gritos, nossas tentativas de se agarrar ao prédio, tudo seria vão e nós iríamos acabar estatelado no chão, quebrado no chão, mortos no chão. Mas aí Jesus veio como o Superman, como o Spider-Man e nos salvou no meio do caminho. Tá aí a salvação. Então nós precisamos entender, a salvação ela não vai ser alcançada por meio dos nossos esforços, porque os nossos esforços são miseráveis e vãos. Nós precisamos entender que uma vida de alguém salvo, uma vida de uma pessoa salva, logicamente vai gerar o fruto da oração, vai gerar o fruto da vida cristã, vai gerar a mudança de mentalidade. Uma pessoa que foi salva, uma pessoa que entende a salvação, é obviamente que tudo isso vai ser gerado nela, mas não é todas essas coisas que a levam à salvação. E hoje em dia nós vivemos num tempo onde as pessoas elas acham que elas vão alcançar a salvação, os esforços delas levam elas a ser salvas, e não o poder de Jesus sobre a cruz. Se são os nossos esforços que nos fazem ser salvos, Jesus não precisaria ter morrido naquela cruz. Jesus morreu naquela cruz justamente porque nós somos miseráveis que precisam dele. Nós somos pessoas que não conseguiríamos sozinhos. Nós não podemos ser salvos sozinhos. Não podemos alcançar a salvação por meio da nossa força. Precisamos de alguém para nos salvar. E Jesus foi esse salvador. Jesus veio para nos salvar. Quando nós acreditamos que a salvação ela é alcançada por meios humanos e não por Jesus naquela cruz. Quando nós queremos buscar a salvação porque nós sabe, meu Deus, eu preciso jejuar para ser salvo, eu preciso orar para ser salvo, eu preciso ler a Bíblia para ser salvo, eu preciso renunciar ao meu pecado para ser salvo. Quando nós buscamos a Deus dessa forma, nós nos frustramos, porque nós somos falhos e nós somos pecadores, de uma hora ou outra nós vamos pecar, e se nós acreditamos que nós só somos salvos porque nós
fazemos, porque nós somos, porque nós fugimos do pecado, se nós acreditamos que a salvação é alcançada por meio dessa forma, toda vez que nós pecarmos, nós vamos nos condenar como se nós estivéssemos perdidos ali. Então não, a salvação ela não veio por meio dos nossos esforços, não foram os seus esforços, não veio do homem para que ele não se glorie. Efésios fala isso. A salvação ela não vem do homem, a graça ela não vem do homem para que o homem não possa se gloriar nela, sabe? Para que o homem não possa dizer, olha, eu sou bom bastante para me salvar. Não veio disso, a salvação veio de Jesus. E se você acredita que a salvação ela vem de você, você vive um cristianismo fraco, um cristianismo que não tem Cristo no centro, mas tem você no centro. Porque se você é quem consegue a salvação, se você, os seus esforços é quem traz a salvação para você, Jesus não é necessário nesse cristianismo. E Jesus ele é o centro do cristianismo verdadeiro. Jesus ele é o centro do evangelho. E o evangelho te leva a entender que Jesus é a sua salvação. Então olha, talvez você tenha pecado por esses dias e você esteja se condenando por causa disso. Você até se arrependeu, mas você está se condenando por causa disso, como se você estivesse indo para o inferno neste momento. Mas entenda uma coisa, não são os seus esforços que vão te levar a ser salvos ou não. É Jesus. Jesus disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então se você entende que a salvação ela vem por meio de Jesus e se entrega a Jesus por completo, Jesus vai tirar toda a condenação de cima de você. Talvez pior ainda, você tenha se afastado da igreja porque você pecou. E cara, entenda uma coisa, não é sobre você, não é sobre o que você faz, é sobre o que Jesus fez sobre a cruz. Jesus trouxe a salvação e não são os seus esforços que vão tirar ela de você. Então não me entenda mal, não é porque agora, meu Deus, glória a Deus, eu fui salvo pela graça, eu sou salvo por Jesus e não são os meus esforços que vão tirar ou colocar a salvação em mim. Então eu tô de boa, eu posso viver a vida conforme eu quero, eu posso ir beber, eu posso ir fumar, eu posso fazer sexo antes do casamento, eu posso fazer o que eu quiser. Negativo, meu amigo, negativo. Tá totalmente errado esse seu pensamento. Uma pessoa que foi salva, uma pessoa que verdadeiramente entende a salvação nela, ela não vai buscar em outros lugares, sendo que ela tem em Jesus tudo que ela precisa. Se você foi salvo, entenda de uma vez por todas, entenda de uma vez por todas, a salvação, Jesus não nos deu a salvação simplesmente porque porque é para nós morarmos no céu e não irmos para o inferno. Não é por causa disso, Jesus nos salvou justamente para que nós possamos viver uma vida de comunhão com Ele. E as pessoas que são salvas verdadeiramente, as pessoas que entendem que elas são salvas pela fé em Jesus Cristo, elas vão buscar agradá-lo de todo o coração. Elas vão buscar ter um coração arrependido, um coração contrito que agrade ao seu Deus. Um coração que agrada a Deus não é um coração que se entrega aos pecados, não é um coração que não ora, não é um coração que não lê Bíblia, não é esse coração que agrada a Deus. O coração que agrada a Deus é aquele que foge da aparência do mal. O coração que agrada a Deus é aquele que diz não ao pecado, é aquele que se consagra em oração, é aquele que tem prazer em estar em comunhão com o seu Abba, é aquele que tem prazer em se ajoelhar e orar a Deus, é aquele que tem prazer em pegar a Bíblia e ler. Esse é o coração que agrada a Deus. Então não se engane, não deixe que Satanás te engane, sabe? Não deixe. Jesus é tentado no deserto, Satanás não vem pra ele com promessas falsas, com coisinhas, sabe? Assim, tipo, da carochinha. Não, ele vem com a própria palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus pra tentar fazer Jesus pecar. E hoje em dia não é diferente. Satanás, ele vem até nós nos fazer pecar justamente com trechos das escrituras. Ele pega aquele trecho da escritura, tira totalmente o sentido dele e vem simplesmente pra nos enganar, cara. Não deixe que Satanás se engane. Não pega esses versículos que eu li pra você e diga, agora eu posso viver a vida conforme eu quero. Negativo pra você, meu amigo. Precisa sim viver uma vida que agrade a Deus. Você precisa sim viver a vida que nem eu falei aqui, mas entendendo que não são esses esforços que vão te trazer a salvação, mas foi Jesus numa cruz que te trouxe ela. O seu trabalho hoje é apenas crer em Jesus, é apenas acreditar nele, confessando com sua boca e crendo no seu coração e vivendo uma vida que agrade o seu Pai. Uma pessoa que entende que ela é tão miserável, mesmo sendo tão miserável, Jesus a adotou como seu filho, procura sim agradar o seu Pai. Então busque agradar o seu Pai que está no céu. Não use esse vídeo, não use esses versículos como desculpa para você poder dizer assim, agora eu posso viver a vida conforme eu quero. Porque naquele dia você vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu creio na sua salvação, eu confessei com minha boca. E Jesus vai dizer pra você, afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Busque viver uma vida que agrade a Deus porque você foi salvo, e não porque a vida que agrada a Deus vai te levar à salvação. Mas você foi salvo, então a partir de aqui, viva uma vida que agrade o seu Salvador.